Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Senhor Jesus, continua abençoando cada um de nós. Estou muito agradecido a Deus por mais essa oportunidade que Ele concede para mim e para todos, né? Poder estar aqui novamente no santuário do Senhor para ouvir, para falar, para termos um bom companheirismo, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A escritura que nós vamos ler está em São Mateus capítulo 20. Depois dessas que nós vamos ler a escritura, eu vou pedir para o irmão Zé Correia vir dar a sua saudação. E se o Senhor Jesus permitir, nós vamos falar sobre... São poucos os que entram, pouca gente que vai alcançar, né, a graça de entrar no reino de Deus. São Mateus capítulo 20, o versículo 12, 13, 14, 15 e 16. Esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira. E eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Eu, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Jesus, abençoa a leitura da palavra em nossos corações. Vamos acordar, por favor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, com Jesus, amém? Amém. Graças seja a Deus, né? É um privilégio muito grande, né, poder estar aqui mais uma vez, né? Nesse lugar simples,
humilde, mas é onde o nosso Senhor Jesus tem prazer em habitar. Não dentro somente das quatro paredes, mas dentro do seu coração. O seu coração, o nosso coração, é o templo do Espírito Santo. É a igreja de Deus. Não é simplesmente o tabernáculo. Mas esse lugar humilde, parece que ele fica mais assim chamativo, né? Vamos dizer assim. Parece que ele fica mais gostoso da gente. Quando a gente chega, parece que a gente já viu os anjos andando aqui dentro. Amém? Parece não. É certeza que eles estão aqui. Há um anjo em cada lugar aqui nesta noite. Há um anjo nesse canto, há um anjo naquele canto, há um anjo nesse canto e há outro nesse canto para te abençoar nessa noite. Amém? É um grande privilégio. Irmãos e irmãs, eu estava observando aqui no livro de Isaías, capítulo 38. Que coisa maravilhosa é isso daqui. Você sabia que a sua oração é a melhor arma que você tem? A oração de cada um de nós é a melhor arma que nós temos para lutar a favor de cada um de nós, ao próprio benefício nosso. Por isso você, cada um de nós, seja cristão, ou seja ainda um católico, ou seja ainda batizado ou não batizado, você deve consagrar a sua vida em oração a Deus, porque Deus vai te abençoar. Eu vou ler aqui, nós temos pouco tempo, mas eu quero ler aqui em Isaías capítulo 38. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Esse homem adoeceu de uma enfermidade mortal e vendo e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então foi decretada uma morte aqui. Então virou Ezequias, aquele que estava doente, né? Virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, que andei diante de ti em verdade, em oração, perfeito, e fiz o que é reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Aleluia. Bem? Então Deus, a oração de Ezequias virou o quadro. Ele estava para morrer, mas quando ele entregou a sua vida e orou a Deus, Deus acrescentou a Ezequias 15 anos de vida. Amém. Então a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O profeta de Deus na mensagem crendo em Deus, no parágrafo 107, ele diz assim: portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo, a oração feita por um justo, pode muito os seus efeitos. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão Cristo nos deu autoridade em seu nome, ao sermos cristãos, é a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Amém? A arma mais poderosa que o mundo já conheceu. O mundo não conhece, mas você conhece. O mundo, se o mundo conhecesse o poder da oração, irmãos, o mundo seria outra coisa melhor do que está. Mas não, eles não conhecem o poder da oração, mas você conhece. Então nós devemos estar sempre orando, né? Buscando a Deus, entregando a nossa vida a Deus, consagrando a nossa vida a Deus.
e Ele vai nos ajudar, nos abençoar. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós, né? Todos nós aqui, e possamos sair daqui nessa noite abençoado através da mensagem que vai ser pregada. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Eu gosto de encavar a ferramenta para mim trabalhar. Encavar no jeito que eu. Aí eu sinto bem, né? Cantando encavadinho assim, do jeito meu. Vai ficando melhor. Mas você viu que coisa mais gostosa? E eu não estava com pressa, não. Vamos a correr com tanta pressa para deixar logo embora para lá e tudo. E eu estava com vontade que o senhor continuasse. Estava muito bom. Então, se Ezequias teve 15 anos, né? A oração mudou o quadro. Se você estiver precisando de alguma coisa, então você ora que Deus muda o quadro. Se você precisar de um tempo a mais, às vezes nós precisamos de um tempozinho a mais para acertar certos detalhes na vida nossa. Então Deus ouve a nossa oração. Inclusive isso aconteceu com Josué também, né? Quando ele estava precisando de um pouco mais de luz, que estava entardecendo e ele precisava ainda de um pouco mais. Ele falou: sol, para. Então o sol parou para ele poder vencer a batalha. Então você também tem o mesmo poder que teve Josué, está dentro de você o poder. Ele fez isso com Moisés, o poder estava dentro de Moisés para abrir o mar. Está dentro de você. E se você for analisar bem, analisa bem até aqui o quanto de luta que você já venceu. Pensa bem. Faz um exame, as irmãs, irmão. Analisa bem para você ver o tanto de luta que você venceu e você chegou até a pensar assim: ai, se não fosse Deus, eu não dava conta de sair dessa. Pensa bem. E você conseguiu chegar no final dos 2019. Já está chegando 2020 e é claro que Davi matou um urso, depois matou um leão. Com a experiência do urso, ele matou o leão. Com a experiência dos dois, ele matou um Golias lá na frente. É com a experiência que você teve no ano 2019 é que você vai conseguir ser o bem-aventurado em 2020. Você vai ser muito feliz, que você vai ter experiências que já passou e te estruturou ainda mais. O profeta diz que o vento, quando ele balança uma árvore, quanto mais o vento sopra, a árvore ela desata as raízes mais para o fundo do mar, da terra, para obter uma firmeza maior. Então as tempestades, as lutas que vêm sobre você, também você vai desatando as raízes e vai se firmando cada vez mais. A coisa mais boa que tem é você ter experiência e você nunca toma essa experiência de vida como derrota, nada disso. Todo problema que surge contra você, você toma como experiência, não como derrota. Porque aí a luta de hoje vai ser a vitória do amanhã. Se você tomar como experiência da vida. Amém? Tem um pedido de oração aqui, né, da irmã Daiane, sua família, pede oração. Tem uma causa para isso. Então, levanta a sua mão. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está esse pedido de oração. E eu creio que o Senhor já
ouviu, o Senhor já conhece tudo o que está acontecendo, o que os teus filhos precisam. Por isso entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estou feliz, né, porque estou vendo os irmãos lá do Brejo outra vez. Não é os irmãos do Brejo, é os irmãos do bairro do Brejo. Falar os irmãos do Brejo vai pensar o que vocês? Né, irmão Flávio? O Flávio está atrás da janela aí. Então não é os irmãos do Brejo, os irmãos que moram no bairro do Brejo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. É a mesma coisa que fosse a família da gente mesmo. Que a gente já se conhece há muitos anos e graças a Deus só tem coisa boa para falar de cada um de vocês. Amém? Prazer estarmos juntos de novo, né? Mais um pouco. Você vê que o mês passou tão depressa, né? Mas foi ontem que nós estávamos todos juntos aqui. Eu estou achando falta do Lutero, ele não veio hoje? Na próxima vez ele vem, né? Se Deus quiser, irmão Lutero. Louvado seja Deus. O primeiro hino que nós ouvimos foi Seguindo a Jesus. Eu entendo que não tem uma outra coisa que seja tão maravilhoso para um ser humano, é ele poder se encontrar seguindo o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Então você não vai poder encontrar salvação em nenhum outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque não há nome, um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Então você não vai encontrar guarida em outro lugar. O único lugar provido por Deus para adoração é Jesus. Você adora o Pai em espírito e em verdade quando você está adorando Jesus Cristo. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, os Salmos 46. Ele também é o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. O Zé Correia estava falando um anjo no canto, outro anjo ali, outro anjo. Está repleto de anjo aqui. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E se nós somos um povo que temos o temor de Deus, então tem um anjo acampado ao nosso redor. Então tem bem anjo aqui, né, irmãos? Se cada um tem um anjo acampado ao redor, tem muito anjo nessa noite. Repleto de anjos aqui. Louvado seja Deus. Então Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Pode ficar tranquilo que tudo que você precisa, Ele tem para dar. Ele não está limitado. Eu posso fazer isso, mas se quiser um pouco mais, não está no meu alcance, não. Com Ele não é assim. Com Ele não é assim. Ele está ao alcance de todos nós. Ele está ao alcance de qualquer pessoa. Ele é tão simples, é tão humilde, que ele desceu numa posição tão humilde, irmão, que ele ficou ao alcance da irmã Maria Madalena. Ele ficou ao alcance do ladrão da direita. Entendeu como é que é? Até o gadareno conseguiu chegar nos pés de Jesus. O gadareno é aquele endemoniado que vivia no cemitério,
desenterrando defunto, aquela coisa, aquele homem possesso de demônio. Mas Jesus desceu tanto que ele chegou numa posição que até o gadareno conseguiu encontrar com ele. Glória. E o gadareno estava numa luta difícil, sabe por quê? Porque o gadareno tinha uma legião de demônio travando o caminho dele. Você já pensou que tem uma legião de demônio travando o caminho de uma pessoa? Os demônios não queriam que o gadareno ia de encontro com Jesus, não. De jeito nenhum. Os demônios não queriam, mas gadareno foi se arrastando, até que ele conseguiu chegar. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus libertou ele daqueles demônios. Daqueles demônios, ainda gritou, falou assim, pede para nós, não deixa nós ir para o inferno, não, nós queremos, então deixa nós entrar naqueles porcos lá. E Jesus falou, vai, entra nos porcos. Jesus podia falar assim, espera um pouco, vou pedir licença para o dono da porcada, ver se pode. Não, Jesus não pediu licença para ninguém. Ele não precisa pedir licença. Ele falou assim, vai, entra nos porcos. A demoniada entrou naqueles porcos, os porcos entrou tudo no brejo, se precipitou num abismo lá e morreu tudo a porcada. E Jesus teve que sair de lá, porque o povo lá começou a perseguir, queria matar Jesus. Onde se viu esse homem vem aqui enfeitiçar os porcos, o prejuízo que esse homem deu para nós. Entendeu? Mas Jesus, ele valoriza uma semente, uma alma que ele predestinou, que ele elegeu. Às vezes a pessoa está perdida no mundo, sem rumo, e às vezes é uma semente de Deus. Que só está fartando encontrar com Deus, para germinar aquela semente, irmão Maurício. Às vezes a semente está na terra, está tudo bem, mas a hora que o sol esquenta ali, ela germina e o broto sai. Então, às vezes, uma pessoa é um filho de Deus com um saco nas costas andando por aí. Às vezes dormindo debaixo de uma ponte, às vezes bebendo, fazendo coisas erradas, porque ele não conhece outra coisa melhor do que aquilo. Mas, de repente, ele encontra uma palavra, alguém fala que Jesus ama a alma dele, que ele... Pronto, aquilo desperta o interesse. Desperta o interesse de ouvir a palavra de Deus. Então, o profeta diz aqui na mensagem 1 em 1 milhão, ele diz assim que muitos são chamados, mas pouco. É os escolhidos. Você crê que você é um escolhido de Deus? Amém. Então você fica firme nessa posição. Sai da posição, não. Porque é para aqueles que crêem mesmo. Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então é para aqueles que crê. Em São João capítulo 5, Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Então é para aqueles que crê. Entendeu? E eu estou falando aqui a pessoas que creem no Evangelho nessa noite. Por isso que o clima está bom, a atmosfera está boa. Coisa mais dura que tem você pregar para a pessoa que não crê. Você vai falar para uma pessoa que Jesus ama ele, ele não crê. Entendeu? Fica um clima pesado. Mas quando você fala para pessoas que creem no Senhor Jesus, entenderam? Às vezes a pessoa diz assim, puxa vida, eu sou tão fraquinho, eu não dou conta, eu precisava seguir a doutrina certinha mesmo, mas como é que faz? Puxa vida, como é que nós vamos fazer? Estou tão fraquinho, eu não estou dando conta.
Mas o Senhor Jesus está olhando para você, irmão, e Ele opera com uma perfeita força, numa perfeita debilidade, que somos nós. Nós somos uma perfeita debilidade. Nós não somos ninguém. Mas Ele é a perfeita força. Por isso que Paulo diz, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Amém? Então você nunca diz que não vai dar conta, não faça isso. Mas fala, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O profeta diz que quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas. Essa história de Israel saindo do Egito, até as crianças conhecem essa história. Talvez já viu o filme de Moisés e coisas. Tem uma criança pequena aqui que pode levantar a mão, mas eu conheço essa história do povo de Israel saindo do Egito. Tem alguém? Quem que já ouviu o filme dos 10 Mandamentos? O filme de Moisés, do povo saindo, o povo cruzando o Mar Vermelho, passando pelo mar. Tem alguém? Há uma criança aqui que já conhece isso. Mas é uma história muito conhecida, os milhões que saíram do Egito. Saiu sob a liderança de Moisés, o profeta de Deus. Uma multidão mista que saiu. E foi muita festa. A saída foi uma festa. Só que quando você sai para uma jornada, você tem que saber que você vai ter que enfrentar coisa difícil na jornada. Às vezes uma criancinha nasce em casa, né, faz festa. Falaram para mim que o japonês, quando nasce uma criança, ele chora. E quando morre, faz festa. Eles estão mais melhor do que nós, né? No entendimento. Sei se você já viu falar isso, eu já vi falar. Mas analisa bem, uma criancinha nasce, mamãe faz aquela festa. Glória a Deus, não tem coisa mais gostosa do que você lembra que presente que um pai e uma mãe ganham uma criancinha nascendo, que um avô e uma avó ganham um netinho nascendo. É maravilhoso. Mas é porque a gente não pensa no que aquela criancinha vai enfrentar na jornada da vida dela. A gente não pensa. Se ela ficasse daquele tamaninho a vida inteira, era só fotografia para todo lado, né? Mas aí você olha para você e vai pensando no que você já passou para chegar até aqui. Vai analisando o quadro para você ver. Hoje eu ouvi uma expressão de uma pessoa que estava olhando uma criancinha de 3 anos e meio, brincando e tudo, ela falou assim, ai, que vontade de voltar nesse tempo. A pessoa que falou já tem uns 50. Ai, que vontade de voltar. Entendeu como é que é? A luta da vida não é brincadeira. Tanto na vida natural, como na vida espiritual. É um percurso, é uma caminhada. E aí você vai entender que você já não morreu porque Deus te guardou mesmo. Amém. Glória a Deus. Senão você já tinha morrido, você nem tinha começado a viver, ele já tinha morrido. Eu, por exemplo, tomei uma enxadada na cabeça com 4 anos de idade, casando com uma tampa na cabeça. Se essa enxada pega mais para cá um pouquinho, abria a cabeça no meio. Aí não ia ter conserto mesmo. 4 anos de idade. Para você ver a luta que uma criança tem que enfrentar. Com 1 ano e meio de idade, cair dentro de um rio. Olha para você ver que situação. A sorte minha é que o rio não era tão grande, mas para uma criança de 1 ano e meio, qualquer rio é grande, né, mamãe?
Mas eu escorreguei na pinguela e caí com os dois pés juntos de pé, atolei até no queixo. Aquele barro preto. 100 metros da nossa casa, eu... E a mãe veio correndo. Eu estava com 2 tomatinhos na mão, não sortiu tomate. Meu avô plantou um tomatazinho do lado de lá da pinguela, do riozinho que passava, e eu com 1 ano e meio, já estava andando, desde 8 meses eu comecei a andar, estava espertinho já. Passei a pinguela para lá, consegui passar, meu Maurício. Mas na hora que eu voltei com os 2 tomates na mão, que eu fui lá roubar tomate do vô. Na hora que eu ia passando a pinguela de volta, eu escorreguei e caí de pé. Se cair deitado, eu tinha morrido, não tinha jeito. Mas Deus é tão maravilhoso que o anjo, ele ajeitou eu para cair de pé. Então, com 1 ano e meio de idade, já estava nessa condição. Com 3 anos, meu pai e a minha mãe já tinham... Falou assim, esse nós vamos perder mesmo. Eu fui internado em São José do Rio Pardo, com 3 anos de idade, com uma colerina muito aguda. Quem já conhece colerina? Tem alguém que conhece? Essa doença chamada colerina. Olha lá, irmão Zé Corrêa conhece. Irmão Fraim. Colerina é uma doença de obrar e vomitar, mas muito avançada. Não é essa diarreazinha assim, que 2, 3 dias tá bom, não. Eu fui para o hospital internado e meu pai e a minha mãe me joelhei pedindo a Deus da moda que ele sabia. E Deus abençoou de um jeito que eu acabei sarando mesmo. Mas foi assim no bico do urubu e vou sair de novo. Entendeu? 3 anos. Com 4 anos eu caí dentro do rio de novo. Olha para você ver o que é a jornada da vida de uma pessoa. No natural já é assim. 4 anos caí dentro do rio. Vocês sabem quem que salvou eu? É claro que foi Jesus que salvou. Mas usou um menino de 6 anos para salvar um de 4. Estava nós 2 com uma varinha lá. Eu escorreguei na Capituba e fui para dentro do rio. E o menino de 6 anos alcançou eu para a camisetinha branca que eu estava com a camiseta. Você acha que tem cabimento um menino de 6 anos? Aonde é que ele teve essa agilidade de levar a mãe a alcançar eu? E arrancou para fora, irmão Zé Corrêa. Menino de 6 anos salvando um de 4. Isso aí não sobra glória para nenhum homem, para ninguém. É puro Deus salvando. E assim, com 8 anos, já estava morrendo afogado, os pezinhos estavam desse jeito. O rio fazia assim, o rio de Mui já tinha ido, e os pezinhos já estavam desse jeito. Um menino de 13 já alcançou meu pé. Eu com 8, arrancou para fora. Tinha engolido um pouco d'água, já estava difícil. Ia morrer e ia ficar difícil de achar. Analisa bem para vocês verem como é que é a coisa. Com 18 anos eu estava morrendo afogado numa piscina. Foi a coisa mais desesperadora do mundo. E Deus salvou, eu consegui escapar. Com 19 anos eu encapotei uma Kombi que deu ferro velho, perca total, acabou com tudo. E a minha avó chegou e falou assim, para ver o defunto dentro da Kombi. Chegou lá, não viu ninguém. Cadê o tiozinho? Cadê o tiozinho? Eu estava em pé, do outro lado do barranco lá. Olhando a perua piscando assim, o farol, a seta assim. Encapotou, deu 4 cambotas, subiu num barranco e caiu de costas, com as 4 rodas para cima. Se precisasse de uma gota de sangue para remédio, não tinha. Acabou com tudo, perca total. Carregado de caixa e garrafa vazia. Quebrou tudo quanto, não ficou uma garrafa sem quebrar. Quebrou tudo, irmão Maurício. Os engradados quebrou tudo, as garrafas quebrou, virou um monte de lata, de Kombi com engradado, com garrafa vazia, quebrou tudo. Não sobrou nada.
E eu saí sem nenhum esquema. Glória, glória. Na lisa, para você ver, com 19 anos. E aí foi indo a coisa não parou aí. Eu não vou ocupar o tempo tudo nisso. Mas só para encurtar a história mesmo, foi 6 acidentes de automóvel. 2 com Kombi, de perca total, de acabar com tudo. Você já viu um homem com uma Kombi acabar com um caminhão, um truque? À frente de um caminhão 1620? Eu sou um deles. Eu estava nessa Kombi. Quase deu perca total no caminhão. A Kombi deu perca total, acabou com tudo. O banco, eu estava sentado assim no acidente, o banco fez assim. A frente da Kombi não pôde pegar meu nariz. Pegou, veio no ombro, mas não machucou não. Deus, o anjo fez assim, virou o bambino. Coisas. Depois que passa, você fala, meu Deus, se isso não é Deus, então. Então a experiência é grande. Agora, na vida natural é isso. Você já pensou? Se a gente soubesse tudo que a gente ia passar, a gente já parava antes de começar. Na vida espiritual é a mesma coisa. A hora que você dá um passo firme mesmo, porque de 1 milhão é um que vai conseguir chegar. Ficou muito apertado o caminho? 1 milhão é um? Você pode crer que você é uma dessas, irmã? Pode crer? Não importa que seja cada 1000 é uma e eu sou um entre esses 1000. Você pode crer sim? É para aqueles que crêem mesmo. Aqueles que não crêem não vai chegar de jeito nenhum. É os que crêem. A Bíblia diz que se é com dificuldade que o justo se salva. Onde vai aparecer o ímpio? É com dificuldade. Então nós vamos parando com esse testemunho e vamos voltar aqui, ó. Quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram ao mesmo tempo. Todos eles ouviram a mensagem do profeta. Todos eles viram a coluna de fogo. Todos. Todos eles foram batizados por Moisés no mar. Entendeu como é que é? Batizado por Moisés no Mar Vermelho. Todos eles gritaram no Espírito, bateram os tamborins e correram de um lado para o outro lado da margem, com Miriam, todos eles. Eu quero só fazer uma inferência para vocês verem uma coisa, para depois eu continuar lendo, mas Deus dá o sol para todo mundo, presta atenção. Deus dá arroz com feijão, porque é Deus que dá, porque se ele não der, não dá arroz, não dá feijão, não dá nada. Ele dá arroz com feijão para todo mundo, até para o incrédulo, para todo mundo. Água para beber. Quanto mais ruim a pessoa é, quanto mais incrédulo é, quanto mais orgulhoso é, parece que ele come melhor do que os outros, bebe melhor, é ele que tem as melhores coisas. Mas quanto mais ruim a pessoa é, parece que vive uma vida melhor aqui na terra. Quando você se torna um cristão, você vai ser provado, vai ser testado. Deus vai permitir coisa acontecer na tua vida. Ele tem que provar para você que Ele é Deus. Por isso, Salmos 34, 19, é claro, está escrito que muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas elas. É uma promessa. Então todos eles
ouviu a mensagem do profeta, cruzou um mar, tocou o tamborim do outro lado, cantou, dançou, regozijou, se alegrou, todo mundo. O profeta está mostrando aqui. Todo mundo se alegra. O mundo tão... As pessoas falam, acaba não, mundão, está todo mundo... Eles falam, isso que é vida, ó, e tal, tal. Isso que o homem chama de vida é morte. O profeta fala. Veja bem. Então eles cantaram, todos beberam da mesma rocha espiritual, todos eles comeram maná novo cada noite. Todos eles, mas houve somente 2 que tomaram a terra, 1 em 1 milhão. Todo mundo vive bem, todo mundo come, todo mundo dorme, todo mundo passeia e todo mundo está se alegrando com tudo que Deus tem, todo mundo está na sombra da árvore, todo mundo está comendo fruto da árvore, todo mundo está vivendo uma vida que tem tudo que quer no mundo aqui, todo mundo assim. Mas a pergunta minha é essa, quem que vai entrar no reino de Deus? Quem que vai conseguir ter paz no vale? Na hora da partida? Quem é que vai dar glória a Deus na hora que o médico fala assim, oh, eu sinto muito, mas não tem mais jeito? Quem que vai dar glória a Deus? Oh, doutor, louvado seja Deus. O que você está falando? Eu estou te falando para você que não tem mais jeito. Eu não dou conta de fazer mais nada. Vai para casa para morrer. Ô, doutor, louvado seja Deus, glória a Deus. Esse homem está ficando louco. Agora eu estou entendendo que ele vai morrer mais depressa. Mas é paz na hora da partida, na hora do vai. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua alma, o que valeu? Foi Jesus que falou isso. Pode ganhar o mundo inteiro. Mas se perder a alma, perdeu tudo. Entendeu como é que é? Moisés, ele chamou isso aqui, sabe do quê? De um pouquinho de tempo. Poucochinho de tempo. Esses 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos que passa de 80, não dá nem graça de viver, porque é só problema, dando trabalho para os outros, aquela coisa tudo. Mas não adianta. De 80 para cima vai dar trabalho para os outros. Não vai dar conta nem de receber aposentadoria. Alguém vai ter que receber para ele, vai dar trabalho. Quando a pessoa recebe ganha metade, tá bom, né, irmã? Aleluia. Só para passar o cartão, vai ganhar metade. Acabou que está com 80 anos e está agarrado na coisa natural. Passa o cartão, não dá nem R$1 para o coitadinho que foi lá passar. Mas quanto mais velho, mais agarrado está nas coisas naturais. Mas não desprende de jeito nenhum, viu? Ele só vai desprender mesmo a hora que botar uma máscara de oxigênio na cara, aí não tem jeito. Aí ele vai ter que... um dor no coração, mas vou ter que largar tudo. Dor no coração de largar tudo. A maioria vai sofrer muito mais ainda, porque vai largar coisa para a pessoa que não agradece. E eu conheço pessoa que deixou riqueza. Os filhos viram uma brigalhação até morte na família por causa da riqueza. Tem coisa que não compensa. Feliz é aquele que ama o Senhor Jesus. O profeta diz ainda que se você tiver um sapato velho para pôr no pé, uma roupa remendada, não tem importância. O importante é você estar no quadro que Deus estabeleceu, desde antes da fundação do mundo. Importante é você ter sido escolhido por Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos é os escolhidos. Aí o profeta faz uma pergunta e ele mesmo responde. O profeta pergunta assim, qual era o teste
Que teste que eles tinham que ter? Porque estava correndo tudo bem. Saiu sob a liderança de um profeta, cruzou o mar, tocou tamborim, tinha maná para comer, o pão do céu, nem não precisava trabalhar nada, tinha tudo de graça e tudo mais. Quando é que era o teste? Como é que faz para testar, para separar o que é o grão que vai para o celeiro e a munha? O teste para separar o café da munha, nós já sabemos, né? Meu pai fazia assim com a peneira, ó. Ele jogava lá e fazia assim. O café parece que andava ao contrário para vir dentro da peneira. Separava, a munha caía tudo para lá e o café caía para cá. Feijão não, assim. Esse é o teste para separar. Mas e aqui? E o teste para separar o Filho de Deus do mundo? Está tudo misturado. Deus tem uma maneira para separar o grão do joio mesmo, ele tem. Qual era o teste? Todos beberam da mesma rocha. Nós temos 2.000 placas de igreja hoje na terra. Qual é que é o teste para você provar onde é que você vai criar os teus filhos, aonde é que você vai ser batizado, aonde é que você vai servir a Deus? Tem 2.000 placas para você escolher. Qual é o teste que você vai ter que passar para você ver aonde é que você vai determinar o teu destino, que a nossa escolha determina o nosso destino. Todos beberam da mesma rocha, todos comeram do mesmo maná espiritual. Veja como estamos comendo aqui nessa noite. Nós estamos comendo do mesmo maná, todos nós. Porém, o teste da palavra os provou. Deus usa a palavra como teste para provar nós. Entendeu como é que é? Aqui na palavra de Deus está escrito que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não está escrito? Nós não ouvimos isso no começo? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, se você crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo a teu favor, você não tem mais nada. Está curado, está sarado. O pastor, eu creio, mas está doendo ainda. Deixa doer. Você crê? Crê. Então continua crendo. E depois você vai falar para mim. Glória a Deus. Entendeu como é que é? Oh, que coisa! Nós estamos comendo aqui. Porém, o teste da palavra os provou. Quando chegou a vez de Cades Barneia. Cades Barneia era o trono do julgamento, aonde eles tinham que passar para poder entrar na terra. Tinha que passar pelo julgamento primeiro. É como se fosse para cruzar de um país para o outro, irmão Maurício. Tem que passar por uma... O que é? Alfândega? Alfândega. Como se tivesse que passar pela alfândega. Uma carga de mercadoria do Brasil para a Alemanha, assim. Você tem um lugar onde você passa, tem que ser testado e provado para você passar. Para entrar na Terra Prometida tinha o trono do julgamento, chamava Cades Barneia. Você sabe qual é que foi a Cades Barneia de Jesus? Foi o Calvário. Ele passou pelo julgamento no Calvário. Você sabe qual que é a Cades Barneia para mim nessa noite, para você? Cades Barneia para nós é a palavra de Deus. Você tem que passar pelo trono do julgamento para entrar. Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos que passa pelo julgamento e entra. É poucos que vai entrar. E Jesus diz, a porta é estreita, o caminho é apertado. E são poucos que entram. Você está vendo como é que é? Ô, irmão, você está feliz de saber que você faz parte desse pouquinho de gente que vai entrar? Aleluia, louvado seja Deus! Por isso que Deus tem te guardado você e você está aqui. Você é um deles.
Oh, quando eles foram em direção à terra prometida, e eles não puderam ir até que fosse testado pela palavra. Os outros 10 voltaram e disseram: nós não podemos fazê-lo, as pessoas são como, nós somos como gafanhoto para eles. Sua grande cidade murada, a oposição é muito grande. Às vezes a pessoa pensa assim: não tem como seguir Jesus. Não tem como caminhar, porque o primeiro hino aqui foi seguindo a Jesus. Não tem como seguir Jesus, porque é muita luta, é muita prova, é muita dificuldade, é muita coisa. Como é que faz? Eu não tenho condição de ir na igreja. Não, seguir Jesus não é ir na igreja. Ir na igreja te ajuda, mas não te faz um cristão. Cristão você é em qualquer lugar que você estiver. Cristão você é lavando roupa, passando roupa, cuidando do esposo. Você é uma cristã fazendo isso, cuidando dos filhos, tendo uma boa amizade com a família dele, com a família dela. Tem gente que fala assim: eu com a minha mulher eu combino bem, mas na minha sogra eu não gosto de jeito. Aí eu combino bem com ele, mas eu não gosto da mãe dele, não. No dia que ela morrer, eu vou sortar uns 3 foguetes. Você entendeu como é que é? Faça da sua casa uma casa de bênção para receber seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Ame as pessoas do jeito que elas são. É o maior segredo que existe para você ser vitorioso. E eles falaram assim: mas não pode entrar lá não, muito difícil. Lá tem gigante, lá não dá. Nós somos que nem gafanhotinho perto deles. Não dá para entrar. Aqueles que foram espiar a terra voltou falando que não dava. Está muito difícil. Às vezes a pessoa vem espiar essa mensagem aqui, mas quando prega a doutrina mesmo, as pessoas falam: mas está difícil. Acho que é melhor eu ir numa outra igreja mais leve um pouco. Acho que eu vou numa outra igreja mais leve. E essa igreja aqui está apertado o caminho. O caminho aqui é apertado. É apertado, mas é o caminho que conduz à vida. Amém? Louvado seja Deus! É espinhoso o caminho, mas é o caminho que conduz à vida. Oh, que coisa! Mas Josué e Caleb calaram o povo e eles disseram: somos mais do que capazes de vencer. Porque Deus disse: antes que eles deixassem a terra prometida, eu vos dou a terra, eu vos dou. Ela é vossa, mas ali havia um entre 1 milhão. Entendeu? Que passou no teste. Dos 2 milhões que saiu do Egito, entrou 2 na terra prometida, daqueles que saíram do Egito. Os que nasceram na jornada entraram. Eles não conheceram o Egito. A melhor coisa que tem essas crianças aqui, irmão, é não conhecer o mundo, o Egito. Coisa mais gostosa que tem. Você, pai de família, mãe de família, a Bíblia diz: cria o teu menino, ensina no caminho que deve andar. O maior presente que um pai dá para um filho é trazer, nem pode dormir no colo, não tem importância, viu, irmão Davi? É aqui que é o lugar bom de dormir, criancinha, dormir dentro do santuário do Senhor. É muito melhor dormir no colo do pai aqui, da mãe, do que fica lá em roda de uma novela de televisão, de um filme e coisas de pornografia na televisão, que hoje está uma desgraça hoje. Essas novelas, esses filmes, a internet, isso tem desgraçado com lares, com família. As pessoas estão valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus.
Mas um pai e uma mãe devem lutar para criar os seus filhos no caminho de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ensinar o temor de Deus para eles. Porque aquele que teme a Deus já começou. Ele já tem um bom princípio. Salomão diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Existe aproximadamente 500 milhões de assim chamados cristãos no mundo hoje. E cada dia termina uma geração. E se o arrebatamento fosse hoje, e 500 pessoas no mundo saísse no arrebatamento, fosse levada no arrebatamento, você nunca saberia ou nem mesmo veria no jornal acerca deles terem partido. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. Eu sei que tem muita gente que prega, ensina que a vinda do Senhor, ele vem tocando trombeta no ar, aquele barulhão no céu, nas nuvens, a vinda do Senhor. Tem muita gente esperando a vinda do Senhor assim. Só que a vinda do Senhor é secreta. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão de noite. Que jeito que o ladrão vem de noite na casa tua para roubar? Vem fazendo barulho para acordar você? O profeta mostrou o quadro de Romeu e Julieta. Eles que é mais ou menos daquele jeito. Romeu chegou meia-noite na casa da Julieta. O pai da Julieta não viu nada, a mãe da Julieta não viu nada. Só a Julieta que escutou o barulho do sapato dele. Você sabia que é só a noiva que está apercebida da vinda dele? Ninguém vai escutar nada, não. Ninguém vai ver nada. Quando amanhecer o dia, cadê a noiva? A noiva já foi embora. Entendeu? É aquela que tem o azeite. O azeite é o Espírito Santo, é a que vai. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos para ver, para... Você está escutando o barulho da trombeta, é agora. Não é escutar, vir aquele barulhão no céu, não, nada disso. Ele vai raptar a noiva às escondidas, secretamente. O profeta está falando. E ela vai embora. E o mundo vai ficar aí. Aí começa a cair as pragas apocalípticas. Depois do arrebatamento, começa a grande tribulação. A noiva sai da terra, o Espírito Santo sai com ela. Essa terra, tendo o Espírito Santo aqui através de você, já está com tanta luta, com tanta dificuldade. Você imagina a hora que o Espírito Santo levar essa noiva embora. Ele vai com ela. E essa terra fica sem o Espírito Santo. Aí você já imaginou o que vai acontecer? Você já imaginou o que vai acontecer? Você quer que eu leia em Apocalipse capítulo 6, verso 12 em diante? Para você ver o que vai acontecer? Abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Glória a Deus. A coisa não é brincadeira, não. É que parece que está tudo bem.